repetirmos o que Santo Agostinho nos ensina em uma das questões do Livro dos Espíritos. Ele disse que ao deitar à noite, ao se recolher do seu aposento, lembrando de Jesus, que fala que quando quisermos orar, devemos nos recolher para dentro do nosso quarto interno, ao nosso quarto interno, e orar ao nosso Pai em secreto. Orar em segredo. Orar ao nosso Pai de forma que só Ele saiba, porque Ele vê o que está em segredo. Nosso Pai interno. Jesus cita isso no Evangelho de Mateus, e me parece que de Marcos, mas Mateus eu tenho certeza. Ele cita isso lá. Santo Agostinho então faz isso no Livro dos Espíritos. Ele fala que faz isso. Fazei como eu. À noite, antes de me recolher, ou ao ir para o seu aposento, ele fazia um retrospecto daquilo que ele vivenciou no dia inteiro, no seu dia todo. E verificava a pulso bem firme, sem medo de se ferir ou de ser magoado por si mesmo. Criteriosamente ele analisava a sua vida do dia, para verificar se prejudicou alguém e se fez algum mal a alguém. Vamos trazer para nós, porque Santo Agostinho, quando fazia, ele já nasceu com determinada missão, então estava muito à nossa frente. Mas nós, vamos analisar o nosso dia. O que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz de errado a alguém? Tem correção? Tudo tem. Pode ser difícil, pode levar tempo, mas tem correção sim. Tem como acertarmos as contas sim. Temos. Se analisarmos à noite o nosso dia, vamos verificar que falamos uma palavrinha mal falada para alguém, que seja para o marido, para a esposa, que seja tratou o filho ali e destilou sobre o filho o veneno da ira, através de agressões físicas ou verbais, desnecessariamente ou excessivamente. Ah, mas como é que eu faço? Todo dia eu peço desculpa? Lógico. Mas a palavra desculpa, ela é muito fácil. É muito fácil. Ela terá grande validade se ela vier acompanhada de boas práticas, de práticas contrárias àquela que fez com que pedíssemos desculpa. E sem medo, sem sofrimento, sem nada. Não, mas vão me criticar, vão me apontar. Uma pessoa me disse uma vez que só jogam pedra em uma árvore quando ela está dando frutos, e eu acrescento, frutos maduros, frutos gostosos, frutos bons da gente estar deliciando, porque senão ninguém jogava pedra não. Ninguém apontava. Eu vou jogar pedra debaixo de uma mangueira dessa, sendo que não tem nada lá. Eu vou ficar lá com uma vara lá, me esforçando, machucando, caindo cisco no meu olho, não tem nada lá. Eu vou bater na árvore à toa. Não, ela tinha que ter alguma coisa para oferecer. Então quando nos dispusemos, quando a gente se torna disposto a nos melhorar, vamos sofrer alguns ataques sim. Sim. Peraí, você não é aquele? Jesus, quando voltou para a cidade dele um dia, ele chegou na cidade dele, Natal, na cidade natal dele, e fez, caminhando com seus apóstolos, e começaram a apontar para ele. Peraí, aquele não é o filho de José? Aquele não é o filho de Maria? Aquele é carpinteiro? Não é ele? O que ele está fazendo? Cercado de apóstolo, com um mestre? Ele não é isso? É sim, por que não? Ele é sim. É o que acontece conosco quando queremos melhorar. Eu comparo muito, nós todos, quando a gente se encontra deitado, todos cômodos, acomodados, relaxados, em um poço bem escuro, da onde nós começamos. E quando levantamos o olhar para querer divisar um pouco mais, para querer enxergar o que tem além, o que eu posso ser, se eu posso me limpar daquela sujeira, quando eu levanto o meu rosto e o meu rosto se limpa daquela sujeira, sai daquela podridão, eu encontro pessoas que estão comigo na mesma situação e olham para mim e me apontam. Quem você acha que é? Você acha que você pode? Você acha que você é diferente de nós aqui? E começa a criticar, começa a falar para aquela pessoa que tentou levantar um pouquinho.
da onde ela estava. Tentou melhorar um pouco. Intimamente falando, mentalmente falando, moralmente falando. Ela tentou melhorar um pouquinho e é atacada, criticada, tida como fanático. Quantas vezes? Eu duvido que alguém aqui nunca ouviu, você está fanático, você está fanático. Ouvimos também. Ah, o fanatismo, gente? Ah, o fanatismo sim. Mas a doutrina espírita não é tanto. Porque é a doutrina da razão, da fé lógica. Isso acontece. Peraí, você não é aquele que fez isso, fez aquilo? Sou eu. Mas eu não tenho direito de melhorar? Eu não tenho direito de crescer também? Quem foi pregado, crucificado ao lado de Jesus não foi pessoas santas não, meu Deus. Então todos nós temos o direito de crescer sim. Se for olhar o passado, ninguém cresce, ninguém evolui. Porque se fosse olhar passado, Deus, na sua misericórdia, não nos dava o poder, não o poder, mas a liberdade da reencarnação. Não reencarnaríamos. E ficaríamos sim, como algumas outras religiões professam. Um fogo eterno do gênero, com certeza. Mas não. Olha, vai lá, meu filho. Cresça, desenvolva. Vamos desenvolver, vai lá. Você consegue. Se Deus, nosso Pai, nos permite, quem mais pode nos censurar? Aí vem Jesus e diz, não julgueis, para que não seja julgado na mesma medida. Talvez Jesus estava mencionando, se referindo a Deus, que nos deu a oportunidade da reencarnação, para crescermos. Tem aquela passagem do Cristo, que ele conta que um senhor, um rei, foi cobrar o que o servo devia. E o servo pediu clemência. Não aprisione a minha esposa, não mate meus filhos. Eu te pago. Me dê essa oportunidade. Esse servo sai, recebe a oportunidade do rei. E sai, vai embora. E encontra uma pessoa que deve ele. Ele chega uma pessoa e cobra. A pessoa fala, eu não tenho dinheiro. Ele pega a pessoa e manda prender. Ou seja, ele agiu com a pessoa como o rei, o senhor dele lá, não agiu com ele. É uma passagem que Jesus conta. Para que a gente possa se reportar a nós mesmos. Nós recebemos a liberdade da reencarnação, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de melhora, de crescimento. E encontramos pessoas que ao invés de ajudar, nos lembram do nosso passado. Ah, peraí, você não matou uma pessoa, você não furtava, você não fazia isso. E como que eu vou melhorar com isso? Um dia em conversa com um colega, ele foi convidado para auxiliar no passe na Casa do Caminho. E ele conversando comigo, ele me disse que falou para o Tadeu assim, Tadeu, eu não sou santo, eu já cometi muitos excessos, como que você vai me levar para dar passe na sua casa? Ele disse para a pessoa assim, o Tadeu disse para esse rapaz, você não tem ódio no seu coração, você tem boa vontade, é o que importa. Então vamos começar. Porque eu tenho pessoas que me auxiliam lá, que estão lá para deixar de ter ódio de outras pessoas. Eu achei isso muito interessante, essa fala do Tadeu com ele. Ou seja, o Tadeu deu a oportunidade. O que Jesus diz quando eles criticam ele, que ele está comendo e almoçando lá com algumas pessoas de má vida, tido como má vida? Ou senão, quando ele está amparando aquela mulher que chora, julgada no chão, que ele não atira pedra nenhuma. Ou se não, naquela parte, aquela mulher com um vaso de mirra e com as lágrimas, lava os pés do Cristo. Ele disse que veio para quem? Para os sadios? Para os santos? Ele veio só para os santos. É isso, gente? Não. Ele veio para aqueles que querem buscá-lo e praticar o que ele ensina. É difícil? Não é fácil. Mas porque não queremos que seja. Porque temos medo ainda da luz.
Paulo de Tarso nos fala muito bem, porque ele sabia disso, que tínhamos medo da luz. Ele nos alerta: vós sois filhos da luz, caminhai, portanto, como filhos da luz. Ah, mas eu sou uma luz, eu sou filho da luz, então eu sou luz, então eu estou sujo ainda. Vamos nos limpar. E o burilamento dói, o burilamento machuca. Essas pedras usadas como joias, elas não eram assim. Elas não foram encontradas assim na terra. Elas foram encontradas grossas, sujas. E o esmeril, o burilamento, o cadinho, fez com que se tornassem esse ouro valioso, o diamante, a prata. Tem que sofrer. Sim, as pedras preciosas, elas sofrem o atrito do contato, para que melhore. Não tem outra forma. Não existe outra forma de crescer. Nos perdoemos para conseguirmos perdoar o nosso próximo. E nos perdoar é nos aceitar como nós somos. Entender, não, eu sou perfeito, eu sou imperfeito, porém eu sou um ser perfectível. Eu busco a perfeição sempre, todos os dias da minha vida. Eu me silencio na hora que precisa. Quando alguém está irado contra mim, eu me silencio. Eu peço perdão, eu peço desculpa e mudo o meu comportamento para que aquela pessoa entenda que eu quero as desculpas dela e que eu não vou mais fazer aquilo. E fiz involuntariamente, fiz sem pensar. Porque se tivesse raciocinado corretamente, eu não teria feito. Haroldo Dutra, ele fala numa palestra dele, acho que é Apocalipse, que Jesus é exigente. E é exigente, sim. Ele é exigente, sim. Quando ele conversa com os apóstolos, para que os apóstolos sigam para as outras cidades para pregar a boa nova, ele fala o quê? Não levem 2 túnicas, não levem alforge, não se preocupem com sandálias. E quando chegarem lá, não se preocupem com o que vai falar, não. Eu me encarrego do que vocês vão falar. Ele é exigente, mas ele ampara. Uma prova maior da exigência do Cristo é por quanto de cristãos, na época dele lá, foram perseguidos, massacrados, gente. Eram perseguidos, presos, açoitados e depois mortos. A maioria queimado. E eles cantavam na hora que eram julgados aos leões, ao fogo, ao chicote, eles cantavam. Eles levavam o pensamento a Jesus e confiavam. Uma pessoa em particular, Joana de Cusa, essa mulher foi aprisionada. Ela era mulher de um homem da lei lá, só que ela se tornou seguidora do Cristo. Ela foi aprisionada junto com o filho. Foi amarrada a ela de um lado e o filho de outro. E os algozes, né, os acusadores, disseram que ela abjurasse, que ela negasse o Cristo, Jesus. E ela não, firme ali, não vou negá-lo. Ele é meu mestre, meu Senhor. Então falaram que ia matar o filho pediu para mim, mãe, essa palavra é forte. A palavra mãe, um filho dizer mãe, em tom de choro e alto tom. Qual a mãe que o filho diz assim, mãe, em tom de choro, em tom de chamar, a mãe não larga tudo o que está fazendo e vai atender o filho. Um pintainho, pintinho. Se ele se desgarra da mãe e sai piando para lá, a mãe larga todos os outros pintinhos e sai correndo atrás. E vai ver o que aconteceu. Um ser irracional. Então qual a mãe que não faz isso? O filho então lá no outro poste grita, mãe, nega esse Jesus, mano, e salva a minha vida e a sua. Ela olha para o filho e diz, cala-te, meu filho. Cala-te. Você não sabe o que você está falando. Nesse momento então eles queimam o filho, ainda dão oportunidade para a mãe. Salve a sua vida, mulher. E nega. Ela não. Eu confio em Jesus, confio no meu mestre. Então eles quando vêm com aquelas tochas de fogo, para atear fogo no madeiro que está nos pés dela, ela eleva o seu pensamento a Jesus. E no momento que o fogo sobe e começa a queimá-la,
Podem perguntar assim, poxa, mas por que Jesus deixou acontecer tudo isso com ela? Lembra que eu falei que Jesus é exigente. Ele é exigente, sim. Só que ele protege. Só que ele ampara. E quando a gente está sofrendo demais, tomando tombo toda hora, caindo, levantando, meu Deus, mas não tem jeito, eu estou fazendo tudo certo, e caindo, não vamos desistir. Desiste não. Tenta mais um pouquinho. E nesse pouquinho que você tentar, você vai enxergar o quanto Jesus o protegeu. O quanto Jesus estava do seu lado. Porque se não tivesse o tombo, seria muito mal. Seria muito pior. Então quando eles colocam fogo, né, na Jona, para queimá-la, na madeira, ela acende o fogo a arder os seus membros inferiores. Ela eleva o pensamento a Jesus e o chama. Simplesmente, ela sente uma mão no ombro, dizendo, acalma-te, eu estou aqui. Simples. Não foi simples, gente. Acalma-te, eu estou aqui. Mas ela provou que o amava. Ela provou. Hoje em dia é necessário sermos queimados, crucificados, apedrejados, açoitados. Não é necessário mais. Não é necessário ser colocado essa prova mais. Hoje em dia as provas, eu considero até maior, são íntimas. Porque nós acordamos. Nós acordamos. Todos que estão aqui estão acordados. Então a luta é interna. A luta é aquela que nós ganhamos e ninguém aplaude. Ninguém aplaude. Ficamos em paz só com o nosso Pai interno, que está na nossa consciência. Mas se errarmos, tanta gente aponta, tanta gente cobra, o que também não é ruim, porque é um sinal de que, opa, eu pisei fora da estrada. Eu retorno para a estrada. E assim vamos, nessa existência, em outra existência, em outra existência. Porque já nos foi avisado e falado que o planeta Terra ele está a caminho da regeneração. Não sabemos a hora exata. Segundo Haroldo Dutra Dias, na sua palestra Apocalipse também, ele fala que nós estamos na madrugada do amanhecer. O amanhecer seria o mundo regenerado. A Terra regenerada. Então nós estamos na madrugada. E o que nós temos que fazer então? Já que estamos acordados, trabalhar, gente. Trabalhar principalmente pegando esse item lá do Evangelho. Nos esforçando para melhorarmos moralmente. Se nos esforçarmos, vamos chegar ao final sim, que é o objetivo a ser conquistado, que é a nossa melhora. E quando melhorarmos, não precisamos falar para ninguém não, as pessoas vão enxergar. Todos vão enxergar. Todos enxergam. Todos notam que estamos crescendo. E se houver apontamento, peraí, aquele ali não é o Edilson? Eu conheço o passado dele, ele foi isso, aquilo. Mas se falou isso e você ouviu o que falou, se ouviu que alguém comentou te apontando o passado, é porque de alguma forma você mudou. De alguma forma nós mudamos, porque senão a gente não estava mexendo. Agora, se eu acho que eu mudei e continua a mesma coisa, ninguém me apontou nada, ninguém me criticou, é sinal que eu continuo na mesma ou um pouco pior. Porque sim. Vão verificar? Sim. Vão perceber a mudança? Sim. Tanto para pior quanto para melhor. Para pior não vão falar talvez. Mas para melhor vão falar sim. No mínimo que queremos aparecer ou nos mostrar para alguém. Ser espírita, muitos acreditam ainda que é simplesmente frequentar a casa espírita. Eu vou à casa espírita, como eu venho cometendo o mesmo erros há séculos, entrando em determinada instituição e de lá saindo eu estou melhor. Não. A casa espírita, ela não transforma ninguém que não queira ser transformado. Eu ir à casa espírita sentar e ouvir é muito cômodo. É muito fácil. O ideal seria
praticarmos, como Jesus disse, tolos que me ouvem e não praticam o que eu ensino. Pois são comparados a um tolo que constrói a sua casa na areia. E vem a chuva forte, ou as tempestades, e destrói. Na casa espírita eu vou estudar, eu vou buscar conhecimento. Não de alguém falando como eu aqui, porque eu também preciso buscar mais do que todos. E se a boca fala para o ouvido que está mais perto, a minha boca está falando para mim mesmo, primeiro. Porque meu ouvido está bem perto da minha boca. Se eu vou à casa espírita, estudo, e em casa dou continuidade do estudo, e com aquele estudo eu busco me transformar, eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Eu sou um cristão, porque eu estou praticando o ensinamento do Cristo. Aonde? Em mim. Olha, eu aprendi na casa espírita que temos que fazer isso. Não. Não. Lembra que Jesus disse na oração? Recolha-te para o teu quarto interno. E em conversa com seu Pai interno, secretamente, ore aí. Peça ajuda, peça sabedoria para que nós possamos praticar o que nós aprendemos na casa espírita. Só assim vamos conseguir começar a nossa melhora interna, nossa melhora mental. Se o nosso olho é bom, o nosso corpo também será bom. Então mudemos tudo. Tentemos mudar tudo. Tentemos melhorar tudo, até o nosso olhar. E não se assustem quando olhar uma flor, um botão, um pássaro, alimentando o filho, e chorarem. Não se assustem. Porque chora. Chora muito. Porque é a verdade. A gente está aceitando e enxergando a verdade, sentindo a verdade. Uma vez fomos visitar o Chico Xavier, uma das vezes nós fomos visitar o Chico Xavier, a primeira, aliás, chegamos e por mais de achar assim sacrificante ficar na fila para que ele pegue na nossa mão e tal, como foi a primeira vez, nós fomos para a fila, eu e um colega meu de profissão. E estávamos na fila. E aí comentando, nossa, nessa fila aqui causa tanto desgaste para ele. Umas 350, 360 pessoas na fila, mais ou menos. Quando chegamos lá e conseguimos pegar na mão, leve, quase que passou um pouco tempo e desencarnou, ele estava bem levinho a mão dele, tanto que tinha que amparar o braço dele para ele poder pegar, e mesmo assim, ele queria ficar até o final. Quando pegamos da mão de Chico e voltamos para outro cômodo, deu aquela sensação, uma sensação estranha em mim, meu colega, em outras pessoas, e como o Hebe Camargo, Fábio Júnior, começamos a chorar compulsivamente, a chorar compulsivamente. E eu fiquei sem entender, falei, que é isso? Por que aconteceu isso comigo, com outro colega, com esse, com aquele? Simples. Depois eu fiquei sabendo. É que a luz emanada por aquele ser, ela é tão grande, a paz é tão grande, mas tão confortante a paz, que ela se choca. Se chocou. Ela se chocou com as trevas do meu interior e do interior de muitos. E o choque da paz com as trevas é vitória da paz, é vitória do bem, é vitória do belo, do harmônico. E isso causa alguma coisa, causa algum sentimento, senão o choro compulsivo. Poxa vida, eu estava dormindo, onde que eu estava? Onde que eu estava? Eu desconheço tanta luz, tanta paz, aonde que eu permaneci até hoje? O que eu estava fazendo até hoje? É o sentimento nosso perante a flor, ou perante um alimentar de um passarinho com outro pequeno. Um choro de uma criança e o sorriso dela quando a mãe pega. Então, quando começamos a enxergar a verdade, começamos a ter sentimentos bons, sentimentos puros, agradáveis. Que Jesus abençoe a vocês pela paciência que tiveram comigo nessa manhã maravilhosa, nesse último dia do ano de psicografia aqui, que o ano que vem tem mais, e que retornem aos lares
sob a proteção do Cristo, porque com certeza Ele está com cada um aqui presente. Os mentores, amigos que trabalham para Ele também estão auxiliando nesse momento. Deus ampare vocês. Obrigado. Vou passar para o Álvaro. Álvaro? Você faz às vezes aqui?